Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê. Eu sou o Flávio. No estúdio novo, tudo moderno aqui nesse lugar, né? Tá bonito. Tô ficando importante, hein? Ó, vou te falar uma coisa. Hoje, nós trouxemos uma convidada. Você já ouviu falar num remédio chamado Dormonide? Que a pessoa toma e começa a falar a verdade? Ela é melhor que isso. Na verdade, eu trouxe ela aqui, que ela vai fazer um negócio tipo daquele Pyong em você. Não, então, e ela, negativo. Você começa a falar a verdade. Sabia disso? Não, então, melhor não, deixa quieto isso aí. É verdade, porque começa a falar a verdade, falar a verdade. Tem gente que gasta dinheiro com detetive pra descobrir as coisas. Só contrata ela, gente. Ela vai ali, ó. A pessoa começa a entregar. E eu sou você o cobaia, então, você fala. Você não sabia que se eu falasse antes, você, né, ia abortar a missão. Foi tudo armado. Aí a gente vai fazer todo um combinado aqui. Pode ser que eu já devia ter trazido o papel do divórcio. Não, eu sou um rapaz da igreja, né? Uma pessoa de Deus. Pode ficar tranquilo. Então tá tranquilo. Mas se ela quiser fazer um negócio aqui, tipo, fazer uma risca pra você andar igual galinha, não, essas tá coisas. Lembra que tinha no Gugu? Tinha, então. Aquele negócio de hipnose? Uma galinha preta andando uma hora pra lá e pra cá, tá de brincadeira, né? Flávio, não pode falar essas coisas, Flávio. Não pode fazer essas piadinhas, pelo amor de Deus. Bom, a gente tá aqui hoje com uma profissional super conhecida. Ela é super conhecida mesmo, porque além dela ser psicóloga, ela tem um trabalho incrível na cidade de Catanduva. Ela é hipnoterapeuta, que não faz nada dessas palhaçadas que eu falei aqui, não. Ela vai explicar certinho como é que funciona. E ela é super ativa nas redes sociais, ela tá na rádio, ela tem uma energia, eu acho que deve dar uma raiva, né? A pessoa todo dia abre stories, ela tá sempre com aquele sorrisão. Você fala, não é possível que essa mulher tá todo dia desse não, fica tanto. difícil. Você abre, liga a rádio, tá na rádio. Você abre o seu Instagram, tá no Instagram. Daí você olha nos stories, se não tá na academia, tá andando de bicicleta, tá sempre feliz, tá sempre contente, ajuda os outros a emagrecer também, que eu sei que ela faz isso. Não, tá, a mulher é embaçada. E daí, eu perguntei pra ela, pode falar tudo? Ela falou, pode falar tudo, eu vou perguntar tudo dos pacientes que eu sei que ficam fazendo, porque a gente gosta de uma fofoca, ela vai contar tudo aqui. Será que ela conta o segredo dos outros aqui pra gente? Ela deve ter segredo, hein? Não, ela deve ter umas coisas assim, uns babados, que dava pra ganhar um dinheiro, tipo o Léo Dias aqui. Então, e o duro que não tem como você enganar ela ou falar uma coisa, que a mulher sabe tudo. Não tem, ela deve saber se você põe a mão na boca, se você põe a mão na orelha, se você olha pra cima, ela deve saber tudo, né? Então. Seja muito bem-vinda, Georgia. Posso me defender, gente? Boa noite, gente rica, bem-sucedida, gente capaz. Que delícia estar aqui com vocês. E em minha defesa, gente, eu não faço nada disso que eles estão falando. Eu não conto segredo dos pacientes. Eu não faço essa hipnose desse tipo que você perde a consciência ou faz coisas que vão contra a sua vontade. O negócio é muito sério lá no consultório. Mas, então, e como que é isso daí? O povo confia mesmo em você? Porque psicólogo é isso, né? Conta a vida. Tem que confiar, não adianta. Quem vai a primeira vez, por exemplo, no consultório, eu faço toda a anamnese, a entrevista inicial, pego um perfil da pessoa que é muito curtinho o tempo para entender tudo sobre ela. Mas eu pego o máximo de informações que eu consigo e no final da sessão eu explico. Tudo que é falado ali é sigiloso. A gente pode falar sobre tudo, então qualquer tema é bem-vindo. Às vezes as pessoas vão com tabus ou vão com ideias que pensam que só passa na vida dela, só acontece com ela, só ela que pensa aquilo ali. Então tudo pode ser falado e tem que ter uma conexão. A pessoa tem que ter sentido que ela se conectou comigo, que ela gostou do meu jeito de falar, com o meu jeito de entendê-la, porque se não tiver isso, a terapia não rola. E acontece não acontece. De não bater, o santo não bater? Claro que acontece. Tem que ter uma química, então. Tem que ter. Tem que dar um match, eu brinco. Tem que dar match na primeira sessão, no primeiro encontro. E se a pessoa porque senão a pessoa fica... Não, ela não fala isso pra mim, mas ela não marca uma segunda sessão, por exemplo. Entendi. E aí eu deixo muito claro, ó, fica à vontade, a primeira vez que você tá vindo aqui, a gente tá se conhecendo. Se não deu match, só não desiste de você. Procura uma outra terapia, vai testando até achar uma que tenha a ver com o teu jeitinho. A pessoa chega lá com medo e depois você vai soltando a pessoa, então. Na maioria das vezes ela fica. Na maioria das vezes as pessoas... Por quê? Porque já me conhece da rede social. É justamente esse meu jeito de estar mostrando um pouco da minha vida, da energia e postando conteúdo que atrai. Então, 90
98% das pessoas que eu atendo hoje, tá? Vamos pegar aí uma realidade dos últimos 2 anos, vem pelo Instagram. Ou pelo Google. Olha que É a internet. legal. Então, ela já sabe como eu funciono, então pouquíssimas não vêm uma segunda vez. Mas é deixado claro isso para ela desde o começo. Por quê? Antes de ser terapeuta, eu fui paciente. E eu sei que, como paciente, a gente tem que ficar muito confortável com a pessoa que a gente está escolhendo contar a nossa intimidade, as coisas mais cabeludas. Ninguém vai lá para me contar que ganhou na Mega, me contar como que foi a viagem top para o exterior, vai me falar dos perrengues, dos conflitos, das brigas com o marido, dos chifres da vida, da ansiedade, da deprê. Vamos Então abrir tem que estar à vontade. um braço do lifestyle. Essa mulher deve saber umas coisas bombásticas, gente, das pessoas. A gente pode começar a ameaçar o povo de Catanduva com a informação. Já O vamos que você contratar acha? ela Ganhar e dinheiro vamos de todo jeito. Exatamente. Brincadeira, já. Brincadeira. Ó, antes disso, deixa eu falar do nosso patrocinador, do BetGo. Inclusive, eu estou virando a rainha do BetGo para conhecimento de muitas pessoas. Desculpa, Flávio Godella. Eu vou... Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo que todo mundo vai querer copiar os meus bilhetes. Ontem eu ganhei 3 vezes mais do que eu apostei. Eles me tratam igual louca, porque eu sou capricorniana. Adoro um dinheiro. Entendeu? Tem que ficar controlando. Né? Mas, ó, para você saber mais como funciona, tem QR Code, tem link aqui. Entre em contato com a BetGo. É um site, um aplicativo extremamente seguro, tudo legalizado, tudo certinho, não é mesmo? Isso, mas já com moderação. Moderação. O gráfico deles agora tá todo moderno, né? Você até falou pro Rick que agora tá todo Modernizou. cheio de O negócio tá Paranauê, né? top. O negócio tá top. É muito legal. E se você quiser falar com o pessoal, também tem na rede social. Qualquer dúvida que você quiser tirar, vai lá, fala com o pessoal do BetGo e ganha dinheiro igual eu tô ganhando, que eu tô adorando isso aí. Georgia, conta assim, né? Ai, meu Deus. Vou perguntar como é que você começou essas coisas, mas é tanta coisa pra perguntar pra psicóloga, né? É um negócio legal, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Quando a pessoa te contar umas coisas muito cabeludas, você não pode expressar, você não pode fazer tipo... Tem que fingir que é normal. Ó. Assim, ó, tipo reações bovinas. Fingir demência. Você Ó. não pode fazer assim, puta que pariu, não pode fazer isso. Você é foda, hein? Eu vou contar um segredo para vocês. Atualmente, depois de 15 anos de jornada, nada me deixa muito com essa reação, não. Você não expressa alguma coisa tipo, nossa, agora você se ferrou. Não, eu tenho um jeito de expressar, mas normalmente nada mais me choca, porque já é muito tempo ouvindo muita coisa. Merda, né? Muita merda. E os pacientes, normalmente, o ser humano, né, tem as mesmas carências, as mesmas dores. Então, não muda muito o contexto. Uma coisa ou outra choca, mas na maioria não. E eu tenho que expressar logo. Eu estou ali numa posição empática. Eu tenho que entender o que você está me falando. E me expresso. Nossa, aconteceu isso. E aí, o que você achou? Como que você se sentiu? É a primeira vez que isso acontece comigo. Eu tenho que expressar. Não nesse sentido de julgamento, de você fez isso, porque julgamento é algo que não existe no setting terapêutico, ou pelo menos não deveria existir. Eu jamais vou falar, cara, não acredito que você fez, você é louco. Mas nem por dentro? Nem por dentro? Na vida, olha, Maite, é muito difícil isso acontecer. É muito, porque naquele momento que eu tô ali, na maioria das vezes, eu sou a última esperança daquela pessoa. Entendi. Ela já matutou aquilo. Quando é um negócio muito cabeludo, ela já tentou solucionar aquilo ali de todas as maneiras possíveis e imagináveis e não conseguiu. Às vezes, elas até verbalizam as pessoas. Você é a minha salvação, é a última pessoa que eu procuro. Se você não resolver, eu vou me matar. Se você não conseguir resolver, eu não tenho mais esperança, eu vou né, pular fora desse barco. Muitas vezes é até verbalizado. Mas eles tentam chegar com o caso logo
concreto ou eles tentam ser rodeando até chegar Tem de na- todos os tipos, todos os perfis de pacientes. Aquele que marca uma primeira consulta fica só no superficialzinho, nem me conta o problema, fala de outras coisas. Ai, minha mãe é meio chata, meu marido meio pegajoso. E só numa segunda ou terceira ou quarta sessão que, olha, eu vou te falar a real, eu vim aqui por causa disso, porque criou uma intimidade, uma conexão. E tem gente que eu não preciso abrir a boca. Senta lá e fala que eu conheço a vida, a alma, a pessoa por dentro e por fora, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça em 50 minutos. É mesmo. Sabe? Tem todos os perfis. Tem desde os desconfiados que marca-se só, deixa eu ver como é que é o negócio, dependendo do que surgir ali, eu conto, eu abro o jogo, senão não. No dia do Tem meu gente que já aniversário- chegou, contou uma história, e aí na terceira sessão, isso é muito doido, na terceira sessão falou assim, ó, deleta tudo que eu te falei até hoje, não era nada daquilo, eu inventei toda aquela história. Ah, vá. A real é isso. É que eu não sabia como te falar, então eu inventei aqui na hora uma história pra você. Então deleta, vamos fingir que não aconteceu, que eu tô te conhecendo agora. E o que eu quero ajuda é isso. Ainda vontade de falar, eu já percebi, bobão. Não, eu vezes- já não sei, porque eu já pensava assim, o dinheiro é seu, trouxa. Você que queimou 3 sessões aí, besta. Quer queimar mais uma? Quer queimar mais O problema uma? é seu, filho. Ó, dependendo do o meu jeito de ser, eu acho que as pessoas até me procuram por isso. Eu sou muito espontânea. Muito espontânea. Eu falo o que eu penso, eu crio uma intimidade com você ao longo da sessão, que eu posso falar para você o que eu quiser falar, que você vai entender, que não é por mal, que não é um julgamento, que é um negócio que vai te fazer mudar alguma coisa. Enfim, as pessoas sentem isso quando elas vão lá no consultório e me conhecem. Às vezes, pela rede social, não dá tanto para entender isso. Eu já cheguei a falar desse jeito. Desse jeito. Não com essas palavras, mas assim, cara, a gente perdeu tempo e você perdeu dinheiro. Você podia ter me falado isso, eu jamais iria te julgar. Sim. Eu falo, a gente cria uma conexão, uma intimidade em que eu consigo falar o que eu quero dentro dessa espontaneidade, às vezes num tom jocoso, mais de brincadeira, de cara, você mentiu pra psicóloga, você achou que eu acreditei? Você acha que Às você vezes, conta? num jeito de brincar, mas eu falo. Porque é importante, às vezes a pessoa tá lá porque ela precisa de um chacoalhão, de alguém que fale pra ela, não com essas palavras, mas deixa de ser trouxa. Sim. Você acha que é só você que vive isso? Só você tem esse tipo de problema? E porque psicólogo é meio advogado criminalista, né? Não adianta mentir. Você vai dar o problema na mão deles e eles vão te ajudar. Mas não mente, matou, Depois de roubou. muito tempo de Fala a verdade. experiência, às vezes eu até acredito, eu entendo aquela história e tal, mas falta uma peça do quebra-cabeça. E às vezes eu até falo desse jeito, cara, ó, você me falou tal, mas o que você está sentindo não bate com essa história que você me contou. Será que tem uma peça do quebra-cabeça faltando aqui para eu te entender melhor? Já teve algum trauma? Você sofreu alguma coisa na infância que foi muito difícil? Às vezes a pessoa nesse momento abre a real e às vezes não. Às vezes numa outra sessão, aí eu volto. Você lembra quando eu falei que faltava aquela peça? É isso, ó, você esqueceu de me falar uma coisa que talvez seja a mais importante da sua vida. Como assim? Você não lembrou de falar isso pra mim? Entendi. E aí, não, eu lembrei, mas, Jorge, eu tava com vergonha. Entendi. E aí cria um ambiente, uma energia de aceitação. Eu te aceito do jeito que você é. Com todos os teus problemas, mentindo pra mim, não mentindo pra mim, tendo vindo pra me testar antes de vir pra terapia, eu tô aqui e eu aceito você. Nossa. Isso que é o mais lindo do Não, trabalho. daí deve, tipo, né, igual o filme, né? Aquela libertação. É o mais lindo do E eu trabalho. acho que a alma da pessoa na hora já dá aquela acalmada, né? Aí já fala até o que não deve, né? Já Que aí deve falar se tudo. abre até o... O que eu ia te falar? No dia do meu aniversário eu postei um texto e eu achei muito engraçado isso. Eu já tinha notado isso, assim, né? Que a gente fica com esses pensamentos filosóficos. Postei um texto e no final eu coloquei, né? Que era engraçado como às vezes a gente olha, entra muito no que você começou a falar.
textos que você olha da internet, aquilo parece que foi um texto que você escreveu, porque parece que aquilo está descrevendo a tua vida. Músicas, né? Acontece muito isso. E daí entra nisso que você falou de... No final das contas, as pessoas têm vidas diferentes, mas elas vivem coisas parecidas. Então, por exemplo, igual o Flávio. O Flávio posta muito coisa de inveja, de amigo, de não sei o quê. A rede social tem bastante disso, né? Só que se você olhar esses vídeos, tem muitos compartilhamentos. Porque muitas pessoas se identificam com aquilo. Muitas pessoas olham um texto daquele, um vídeo daquele e falam, tô passando por isso. Então entra muito no que você falou. Conecta, né, Maitê? Conecta. Porque as pessoas, elas... Não que eu acho que exista uma receita de bolo para todo mundo, não é isso. Mas parece que por mais que os caminhos sejam diferentes, as dores são muito parecidas. É assim mesmo? Muito. É o que eu falo. Depois de um tempo de experiência, você começa a perceber que são as mesmas coisas. E as mesmas coisas que eu também vivo ou já vivi. Porque eu também sou um ser humano. E só porque eu estou ali numa posição, entre aspas, privilegiada, como a autoridade ali dentro da minha sala, não significa que eu não passe por esses conflitos ou que eu não precise trabalhar a minha mente todos os dias para eu conseguir estar ali, inclusive. Entendi. Né? Então, na verdade, quando a pessoa entra lá para falar sobre depressão, eu já tive depressão. Quando ela entra para falar de ansiedade, eu já tive ansiedade. Quando ela entra para falar um término, um fim difícil de lidar, um luto, eu também passo por essas coisas. E preciso me trabalhar para conseguir estar ali, primeiro, numa posição de neutralidade, porque eu não posso me envolver com o teu problema, senão eu não te ajudo. Eu tenho empatia, eu reconheço a tua dificuldade e uso a minha técnica para te ajudar. Se eu catar o teu problema para mim, nós duas vamos ter um problema. Então, primeiro, uma posição de neutralidade. Eu vou te entender e eu vou te ajudar com um certo distanciamento ali. O teu problema não pode ser o meu também. E esse feeling, porque eu também passo por isso, então eu preciso fazer terapia. Todo profissional que trabalha, todo psicólogo, vamos falar psicólogo, porque profissional de terapia é muito amplo. Psicólogos precisam passar por processos psicoterapêuticos. Um psicólogo que nunca foi num psicólogo, ele não sabe o que ele está fazendo ali dentro da sala. Primeiro, porque você tem que experienciar o que é ser paciente, como que é estar do lado de cá, para depois estar do lado de lá. E segundo, porque todo mundo tem conteúdos que precisam ser trabalhados. E muito ainda. De uma forma ou de outra, a vida vai te cobrar isso. Sim. Entendi. E como que na sua cabeça você tem o botãozinho, né? Vou colocar assim, porque deve ter algum jeito que você tem que separar. O fato de você dar um conselho sem julgar. Como que você consegue fazer isso? Porque, por exemplo, assim, né? Eu já ia falar assim, toma vergonha na sua cara, entendeu? E daí já ia embora e já ia pensar assim, puta que pariu, viu? Eu tô tentando ajudar essa filha da mãe aqui, ela fica aí vitiminha, fica aí, olha... Como que você consegue não levar para casa? É na faculdade que aprende isso? Não, é na faculdade, é na prática, é na experiência, tem que ter esse distanciamento. Para te falar a verdade, estou tentando aqui pensar como que isso começou na minha vida, eu não consigo lembrar em que momento eu aprendi, se foi desde a faculdade, se foi depois, mas essa coisa da neutralidade, ela é muito importante. Se eu falo uma coisa dessa, a pessoa, primeiro, não volta nunca mais. Nunca mais. Segundo, eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo para alguém, porque a pessoa já veio ali completamente fragilizada. Uma frase que eu falo no momento errado, a pessoa pode cometer suicídio. Isso é muito sério. Muito sério. Um julgamento que a pessoa já vem de uma vida inteira. A única pessoa que ela confia é a psicóloga, e ela vai lá, a psicóloga julga, pode acabar com a vida dessa pessoa, com as esperanças, com a expectativa dessa pessoa vir a ter um futuro diferente. Então, talvez pensando nisso, estou pensando aqui agora, tive um insight aqui agora, pensando nisso, no quão fragilizada essa pessoa está, e no quanto a minha autoridade ali pode impactar a vida dela naquele momento, fica mais fácil ter
Entende? Esse distanciamento. Mas o difícil é igual você falar, ficar neutro na história, porque eu cheguei a passar por psicólogo há um tempo atrás. Isso era um problema meu desde a infância que eu não conseguia ver. Tipo assim, eu tinha esse problema de abraçar os problemas de todo mundo pra mim. No fundo, eu se afundava com o problema dos outros, arrumava uma solução pra pessoa e ficava pra mim. E também era aquela pessoa assim, ó, você me magoava, eu não discutia com ninguém. Meu negócio era entrar no quarto sozinho, chorava, guardava todas aquelas mágoas pra mim, ia tocando, até que a psicóloga fez eu entender que eu precisava cuidar de mim, não das pessoas. Ainda eu fui falar, não, porque fulano de tal falou assim, o que você tem a ver com isso? Não, mas que a pessoa tá sofrendo. Tá, e você? Você vai sofrer junto com ela? Ou você arruma uma solução pra ela e se levanta, ou você vai ficar, ela vai levantar e você vai ficar. Então tem esse feeling que é o diferencial de vocês, saber falar assim, não, peraí, eu vou pegar o problema dela, eu vou arrumar uma solução, mas eu não quero ficar olhando ela pra mim. Eu quero que ela tome uma solução e vá embora. E ali naquele momento em que a pessoa está na minha frente, eu estou pensando não no problema dela, na verdade. Eu estou pensando como que eu vou ajudá-la a resolver aquilo ali. Então, o meu foco nunca é no problema, nunca é no conflito, né? Problema, às vezes não é um problema, às vezes é só um conflito, um desequilíbrio. Nunca é nisso. Eu ouço, eu escuto, eu entendo, mas a minha cabeça já está lá na frente. Você está me contando os pormenores da tua situação lá na infância, eu já estou conectando uma coisa na outra. Então, por isso que hoje ele funciona assim, assim, assim. Então, estou pensando em como que eu vou te ajudar. Esse é o famoso, que bom que você se livrou disso e fez terapia. Esse é o famoso cliente ou paciente panela de pressão. Aguenta pressão. Estoura com uma vez. Chega uma hora que explode. Eu sempre fui assim. Demorou pra me sair disso aí, mas sempre foi assim. Uma vez eu vi um vídeo do Calabrese, ele explicava sobre as dores do amor. E ele falava que no cérebro funciona mesmo como uma dor de quebrar um osso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que pode um sentimento do luto ou de uma separação, por que causa essa dor na gente? É uma dor de física. Machucado, né? E eu queria saber como que funciona isso dentro do nosso corpo, porque não é só uma frescura. Ai, tô chorando porque eu briguei com o Flávio. Aquilo dói, né? Abre um buraco, sabe? Você perde a vontade de comer. Como que funciona isso dentro do nosso organismo mesmo? Isso acontece porque o corpo e a mente são uma única coisa. Por muito tempo, da época lá dos filósofos, lá atrás, Descartes, enfim, Sócrates, o corpo e a mente eram coisas divisíveis e diferentes, com funcionamentos diferentes. Hoje, a ciência, a neurociência vem confirmando, comprovando, através de muito estudo, que não, é uma coisa só. Assim como os meus pensamentos geram estímulos que vêm pelo meu sistema nervoso, as questões físicas de dores ou estímulos ou respostas fisiológicas, o meu corpo também provoca pensamentos, memórias, aciona memórias e sensações constantemente. Quando você está feliz, emocionado, você pensa em momentos bons, em como você é reconhecido, como você é amado, você arrepia o teu corpo, né? Numa situação de ansiedade que você pensa que alguma ameaça está acontecendo, você começa a suar excessivamente, teu coração dispara. Tem gente que tem piriri, que tem que correr pro banheiro porque senão faz cocô na calça, de tanto que essas coisas estão em constante troca. Então, é uma troca de estímulos, na verdade, sensoriais e energéticos, porque o nosso corpo é energia. Os neurônios, os neurotransmissores que vão mandando esses estímulos contêm energia. Que legal. Inclusive o coração, você falou, né? Ai, dói, o coração é uma das partes, um dos órgãos que mais contém energia. Olha que legal, não sabia disso não. E falando de amor, eu também queria fazer essa pergunta, porque a gente vê que muito morador de rua, muitas pessoas dependentes químicas que ficam para a rua, existe até uma pesquisa que fala isso, que quando entrevistadas essas pessoas, elas falam que o que levou muito àquela situação são decepções amorosas. Existe Jura? Não sabia. E
isso que eu ia te perguntar. Isso pode levar mesmo a pessoa ou é uma desculpa que ela se agarra para se afundar? Gente, o que as nossas crenças podem gerar na nossa vida, não só essas crenças de desamor que você está falando, né? Fui rejeitado, não sou amado, não sou aceito. Não só essas, mas crenças no sentido de incapacidade, fracasso, eu não sou bom bastante, não sou competente o suficiente, nunca para mim as coisas dão certo. Geram consequências na nossa vida que são inimagináveis. Pessoas intelectualmente muito favorecidas, assim, que têm uma capacidade intelectual muito acima da média, mas que pensam que elas não são boas o bastante, não produzem o bastante. E com isso reforçam essa crença. Pessoas muito queridas e muito amadas, que acreditam que elas não são queridas, amadas, aceitas, fazem essa realidade acontecer. Então, qualquer coisa é possível, desde que a gente acredite. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Posso ter uma caixa de diamantes na minha frente. Se eu entender que eu ainda sou pobre, eu sou pobre. Se eu pensar que aquilo ali não vai mudar nada na minha vida, não vai mudar de fato nada na minha vida. Tudo aquilo em que eu acredito se torna a minha realidade. Se eu entender que aquela caixa ali pode me ajudar, pode ajudar muita gente, pode comprar a viagem para Abu Dhabi que eu quero fazer, pode dar a casa para os meus pais, enfim, aquilo se torna a minha realidade. É em cima daquilo que eu vou viver. Então, crenças, que são essas ideias muito fortes, muito fixas, enrijecidas, sobre quem nós somos ou como é a nossa vida, geram a nossa realidade. É por isso que eu acordo, ponho os hertz lá da vida e eu sou foda, lá. Eu sou foda mesmo. E repetição é muito legal. É bem legal. Eu sou capaz, eu sou Vamos explicar o porquê que o meu bordão é bom dia, às vezes boa tarde, gente rica, gente amada, gente bem-sucedida, gente capaz, gente saudável, gente feliz. Não acordo assim todo dia. Você introduziu o programa, né, falando disso. Eu não acordo assim todo dia. Eu nem sempre estou assim. Às vezes eu falo não sentindo aquilo. Porém, a repetição, isso eu já entendi, já está mais do que claro para mim e comprovado por mim. A repetição, ela gera aprendizado, ela gera comportamento. Então, se num dia que eu não acordei muito legal, eu ficar repetindo, não tô legal. Hoje o dia não vai ser bom. Uhum. Parece que nada vai dar certo para mim. Aí eu conto para você, eu conto para ela, eu conto para minha secretária, para o meu paciente que entra. Meu dia se torna esse dia péssimo. Então, na verdade, a mensagem que eu quero passar para as pessoas é que faça chuva, faça sol, quer você esteja feliz ou não, repita frases, palavras de empoderamento, de ordem, assim, de determinação. Bom dia, eu sou feliz, eu sou capaz, eu sou saudável, eu sou foda, eu sou brilhante, eu sou inteligente, porque é mais daquilo que você vai conseguir. Você sabe que eu sou insuportável com esse negócio daí, coitado. O Flávio agora acostumou um pouco. Mas tem uma outra coisa que eu sou insuportável também. É não só do que sai da minha boca, mas também com o que entra no meu ouvido. Então, por exemplo, o Flávio acorda, me liga a televisão, lá, 2 corpos foram encontrados, não vou nem mutilados, hipnotizá-lo pra saber carbonizados. Do Puta que pariu, sabe? Entro na casa da minha mãe. Mulher foi morta pelo marido. Eu falo, não, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Eu começo a passar mal de verdade. Eu falo, gente, e é engraçado que faz assim... todo sentido, porque passa. Não, pra mim é horrível. E não sei o que acontece. Notícia ruim dá uma vontade de contar pros outros, não dá? Você ficou sabendo que desmoronou não sei o que lá? Você viu o que aconteceu, não sei... quando você chegou aqui, o que a gente falou? Não sei o que lá de Abu Dhabi. Você viu o atentado? É uma coisa... Então, a notícia ruim, ela parece que... o ódio parece que move a gente, né? Se você está satisfeito numa loja, beleza. Agora, se eles te decepcionaram, você sai falando aquilo pro resto da sua vida, para todo mundo.
impacta muito mais o que é negativo do que o que é positivo, porque a gente está Pois é. acostumado a dar mais ênfase nisso. Então, aí E sobre o tenho programa, ódio. esses programas sanguinolentos que eu brinco no consultório, esses programas bagaceira, meus pacientes são proibidos de assistir. não, às vezes, sabe o que é? Proibidos. Não, Nem todos seguem a recomendação, mas eu falo, você tá proibido de assistir isso daí. Eu Não vai gosto te de levar rap, por nada. exemplo. Eu gosto de rap. Aí eu entro na casa da minha mãe tá assistindo. Ela também Não gosta? adianta nada Tá ter a derramando filha sangue? rica, bem-sucedida, capaz, Não, psicóloga, olha. que manda todo mundo não Sabe o que assistir. a minha mãe A minha fala? mãe assiste, mas eu não vou conseguir mudar minha mãe Não, mais. A minha mãe ainda fala assim, ó. Eu nem tô prestando atenção. Eu falo, pior ainda. Você acostumou. Você acostumou. Ó a hipnose espontânea, involuntária acontecendo, porque ela tá ali fazendo qualquer outra coisa, mas aquela mensagenzinha Tá, lógico que tá. entrando. Na Bahia, a gente na Bahia, lá, tal. Eu gosto de rap, gosto das músicas lá. Tá, mas vai ouvir na hora que você tá fazendo jiu-jitsu, na hora que você tá treinando, né? Que de fato você não tá ouvindo, aquilo não tá tendo um efeito dentro da sua cabeça, né? Aí tá lá, 2 tiros no peito, bandido não sei o quê, do artigo, não sei... Eu, Flávio, E misericórdia. aquela Repetição, propaganda né? que repete e Que repete. repete, e é. repete. Ah, quer ver e mais que repete. um Big Brother da vida? O Big Brother você tá, não vou assistir não, mas daqui a pouco você roda a televisão, para ali 5 segundos. Deixa eu ver aqui. Fulano de tal tá ali. O que ele tá fazendo? Mas tá vendo isso aí? Não, pera que eu vou tirar já. Estou Não, vendo mas o negócio. vicia, fica, e Você vê, vicia. você tá ali parado, você fica a hora sentado vendo. É igual série. Vou assistir uma série, La Casa de Papel, mas não tem paciência. Não tem paciência. Então, eu não assisto nada que não, essa La Casa de Papel ainda é legal, desculpa Que não te cortar. acaba quando termina, né? Não, pra mim não dá, eu sou uma pessoa Não ansiosa. acaba quando termina. Não, pra mim não serve, e daí só vai sair depois de 1 ano, tá louco? Você acha que daí você fica passando mal, fica, sabe, não tem como. Aí começa o negócio, você não tem vida. Você não quer falar com as pessoas. Não, pra mim não dá. Só quer ver aquilo. É Não, insuportável. Mas eu, assim, eu não assisto nada que tem tiro, coisa de guerra, gente que se mutila, essas coisas horrorosas. Eu falo, gente, eu não tenho tempo pra ficar vendo desgraça. Desculpa, não quero. Não, E não acrescentem nada, E ele né? adora, eu respeito, ele assiste. Mas, e não é porque, assim, por exemplo, a Maitê é puritana, a Maitê evoluiu. Eu falo, não, ó, eu sei, eu já falei isso pro Flávio. Eu fiz muito tempo tratamento com psiquiatra, com psicólogo. Eu sei das coisas que me fazem mal. E eu fui instruída da seguinte forma, Maitê, quando você vê que alguma coisa tá te fazendo mal, não tenta ficar enfrentando. Evita. Então, você evita aquele tipo de conversa, você evita aquele tipo de barulho que te remete a tal coisa. Você evita, não adianta você ficar ali tendo uma posição, porque aquilo não tá te fazendo bem. Você não é uma 100% curada daquilo. Então eu evito. Então tem assunto que eu já falo, ó, não quero falar disso. Eles, os amigos dele, tem umas coisas com gente morta, com coisa de polícia, com desgraceira. Eu não quero ver, Jorge. Eles adoram. Nossa, você viu fulano foi achado? Eu não quero ver. Não me interessa. Eles adoram. A troco do quê, senhor? Que prazer é esse? É meio sanguinário. Boa pergunta, né? Eu não sei que prazer. É pra eu ter medo? Será? Não é pra ter medo. Porém, quando ele estiver vendo, você vai fazer qualquer outra coisa e se pra você não faz bem e pra ele faz, deixa ele continuar. Mas não faz. Quando Tá? que Não acontece? faz bem. Não faz. Normalmente o argumento que as pessoas usam comigo é que, mas eu preciso ficar sabendo das coisas que acontecem Nossa, me dá no um ódio quando a mundo. pessoa fala isso. Nossa. As pessoas estão sendo Aí mortas você em pergunta São quanto Paulo. que tá o dólar. Pergunta quanto que tá o dólar. Não sabe, Nossa, não você não sabe, tem que saber mas sabe as coisas. quantos morreram por facada e quantas facadas foram lá na capital. Mas o que isso vai impedir, né? Não é o medo que te impede daquilo acontecer com você, por exemplo. Não é o medo, você assistir e ficar com medo disso. É o quanto você se protege. Você sai Sim. na rua sem olhar, com iPhone, com Rolex, com despreparado à noite. Não, A gente tem que se cuidar. E não é a força do medo, do pensamento, de quanto você assistiu aquilo ou não, que vai te proteger de alguma coisa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Já aconteceu de alguém te contar algum crime? E você falar assim, ó, puta merda. Não. Uma vez, na faculdade ainda, a gente já devia estar no 5º ano, porque já fazia atendimento gratuito para
para a comunidade, supervisionado por professores. Então, a gente ia lá, nós, alunos todos, fazia o atendimento individual, como é uma clínica. Tem nas faculdades de psicologia mini clínicas, salinhas de atendimento. E eu não vou me lembrar porque faz muito tempo já, mas um senhor deu a entender que ele era pedófilo. Misericórdia. E aí, imediatamente, depois daquela sessão, foi acionada a professora responsável, a coordenadora do curso, para a gente ver o que ia fazer, e aquilo ali foi eu não vou lembrar o que aconteceu, se eu dei continuidade no atendimento, ou se a professora que começou a atendê-lo, se foi acionada alguma autoridade, mas eu lembro que lá atrás aconteceu. Não me lembro de nenhuma outra situação que tenha acontecido assim, crime. Tem uns livros do Tony Robbins que eu já li, e ele conta algumas técnicas. Claro que as técnicas que ele conta ali, a gente lê, claro, não dá para aplicar, ele faz aquilo no palco, tudo nos shows que ele faz. E eu quero te perguntar se tem ligação com a hipnoterapia. Que ele tem algumas técnicas que ele usa, que ele leva a pessoa naquele momento que ela sofreu algum trauma, e ali ele faz alguma coisa, não sei se é um barulho, ele explica lá, sabe? E que ele faz alguma coisa que dá um estalo, ele leva aquela pessoa, aquela emoção, e a partir daquele momento é como se ela tivesse sido curada. É mais ou menos isso que acontece? Você leva a pessoa, você hipnotiza a pessoa, é assim o termo? Leva a pessoa àquele momento, e naquele momento é trabalhado? O Tony Robbins usa muito, aliás, a hipnose ela é muito mais utilizada do que o leigo imagina, tá? Em tudo a hipnose está. Porque a hipnose é um estado alterado, um estado diferente de consciência. Você lê livros desse cara, vamos pegar o Tony Robbins, você lê livros dele, ele vem para o Brasil, ele lota um estádio, ele vem, você vai lá, você viaja, você sai de Catanduva, você vai para São Paulo, você paga 1.000 conto naquele ingresso, o cara é uma referência para você, o cara é uma autoridade para você, o que ele mandar você fazer ali, você vai fazer. Isso é hipnose. A partir do momento que você topou comprar o ingresso, você pagou uma viagem, você saiu da tua casa, você foi até lá para ver o cara, porque você admira o trabalho dele, você já está em hipnose, você já está em transe. Então, o transe não é aquela coisa de que vou ficar bobona, não sei o que eu estou fazendo, vou dormir, tem que fechar o olho para entrar em hipnose, nada disso. Você foi lá ver o cara que você prestigia, e aí você passa a palestra, o workshop inteiro babando no cara. Você assiste de boca aberta. Tudo que ele fala é amém. É claro que esse cara vai te conduzir, vai conseguir te conduzir para esse estado de consciência em que você consegue acessar algumas memórias e ressignificar aquilo naquele momento. Você permitiu que isso acontecesse, você quis que aquilo acontecesse. Você vê o outro como uma autoridade, e é essa autoridade que a primeiro momento faz o processo acontecer. Depois é a tua permissão, a tua vontade de que aquilo aconteça e a tua concentração no que está acontecendo. Tá? Mas é perfeitamente possível, dá muito para ser feito. Não vou ver vídeo desse cara mais não. Tem outras, tirar R$1.000 meu aí, tá? Tem outras situações que acontece hipnose sem falar que é hipnose. Meditação, por exemplo. Separa tudo o que você tem para fazer naqueles 5 minutinhos que você se coloca na posição adequada, você respira gostoso, você se concentra na tua respiração, você fecha os olhos ou não fecha os olhos, aí você põe uma musiquinha. Nesse momento você está em transe. Você está com foco naquilo que você quer. Separou todo o resto, as outras coisas que te chamam a atenção para focar em uma coisa. Quando você, dirige da tua casa para o teu trabalho, sem saber que caminho você fez, porque durante o trajeto você foi pensando qual é o item que está faltando na lista de compra do mercado que você tem que ir mais tarde, você está em hipnose naquele momento.
Você tá tão concentrado na lista de compra que você nem percebeu como é que você chegou na tua casa. Será que eu parei no pare? Isso aí mesmo. Eu parei no sinal vermelho? Foi. Que caminho será que eu fiz? Como que eu cheguei? Você tava em transe. Eu tô vivendo desse jeito, então, porque eu não sei Tipo os no caminhos piloto que eu faço, automático ali mesmo. Piloto automático. Então, isso é hipnose. Hipnose é você estar tão concentrado em uma coisa que você para de prestar atenção em todas as outras ao teu redor. Esse caminho que você explicou, usando o exemplo do Tony Robbins, eu posso comparar a paixão como uma hipnose, o estado doentio da mente? Doentio não, mas um estado diferente de consciência. Você fica besta, que você fica... retardado, não sabe nem o que você fala na frente do mozão. É considerado algo assim? É. Porque aquela pessoa, ela vira uma autoridade master para você e você fica com a cegueira mesmo. E, né, e você falou, eu comparei, porque você dá essa autoridade. E fantasia, e imagina, e dá brecha para, né, para memórias de outras vezes que você se sentiu assim tão especial, e aquilo vai acontecendo. A magia, a hipnose vai acontecendo. Esse sentimento é viciante? É verdade que isso acontece? Porque também uma vez eu vi psicólogos... Da paixão ou da hipnose? Do transe? Da paixão. Porque o do transe é viciante. É viciante? Também, viu? É. Porque eu tinha visto psicólogos explicando, por exemplo, existem pessoas que têm determinados vícios que elas não percebem, mas que são de neurotransmissores mesmo. São sentimentos que a pessoa não... Ela acha que o vício é só na bebida, libera só na droga. Endorfina. E eles explicavam o seguinte, por exemplo, a pessoa sempre chega atrasada. Sempre chega atrasada. Ela já tem o sentimento de chegar atrasada. Dentro da cabeça dela, sem ela perceber, ela já vai armar situações para ela sempre estar naquele sistema de adrenalina. Sempre naquilo. Então, ela fica repetindo aquela situação, sem perceber. Ela começa a ficar viciada naquele sentimento. A paixão acontece, por exemplo, a pessoa eu tô com o Flávio, me apaixonei por ele, daqui a pouco a paixão para, pum, quero outro porque eu quero paixão de novo. Pessoa viciada nesse tipo de sensação. Os neurotransmissores são os mesmos de sempre, né? Endorfina, serotonina, ocitocina, são sempre os mesmos. A adrenalina, noradrenalina, são sempre os mesmos. Tudo que gera prazer são os mesmos hormônios, os mesmos neurotransmissores que estão ativados. Então, o prazer que a gente sente no sexo, no chocolate, na caipirinha, ou fazendo um stand-up paddle na praia, é a mesma química envolvida. E aí tem gente que vai de acordo com o meio em que vive, os comportamentos aprendidos e as próprias crenças trazidas desde a infância, e para um direcionamento específico. Tem gente que só sente prazer com compra, tem gente que só sente prazer com cocaína na vida. Tem gente que só sente prazer em festa com amigos, tem gente que só sente prazer se masturbando, tem gente que só sente prazer. Então, acaba que o canal, assim, as fontes de prazer são muito diminuídas, são muito reduzidas nessas pessoas que criam vícios, por exemplo. Tá? São pessoas que a única fonte de prazer é aquilo ali. Não conhece outras fontes, não se permite se conhecer melhor e entender outras formas de vivenciar aquela mesma sensação. Então, aí cria o vício. O único prazer da pessoa é aquilo. Não conhece outras formas. Eu sinto prazer dando uma entrevista, eu sinto prazer comendo chocolate, eu sinto prazer contando como foi a minha semana com as minhas amigas, eu sinto prazer praticando esporte, eu sinto prazer dirigindo, lendo um livro. Entendi. Nossa, eu tenho pergunta pra caramba pra fazer pra ela agora. Os três. Mas agora vamos começar o podcast. Georgia, como que você virou psicóloga? Como que começou essa paixão? Você vê que eu tô com umas perguntas aqui que já tava aqui, entendeu? Aqui, ó, treinada pra te fazer. Entendeu? Que eu tô aqui já, nossa, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, entendeu? É que se fosse perguntar pra Jorge, todo mundo quer saber. Quase que eu trouxe uma lista. Não, tem que ficar uns 5 Quase que eu trouxe uma lista aqui. 50 consultas. A gente é muito curioso, né? Não, mas a verdade, hoje eu penso assim, né? Pode ser uma teoria que eu criei na minha cabeça, uma filosofia que eu criei minha. Mas eu tenho a impressão que quanto mais a gente vê os defeitos das outras, tipo o Big Brother. O Big Brother, ele é constrangedor porque você se identifica. Você se vê.
Então, por exemplo, fulana saiu vídeo de fulana. Eu falo, muita gente olha e fala assim, eu já fiz isso. Então, às vezes, é a sua própria ação sendo exposta na cara do outro. E você olha aquilo e você se identifica, você só não assume. Então, você fala mal, você critica, ou às vezes você fala, meu Deus, podia ter sido eu. Mas a nossa realidade... Então, por exemplo, quando eu tenho uma curiosidade, às vezes é uma curiosidade de uma realidade que não é minha, mas às vezes, quando você vai falar alguma coisa, eu falo, puta merda, olha isso. Ou pode ser minha mãe, ou pode ser minha tia, ou pode ser ele, ou pode ser eu. Então, a impressão que eu tenho é que a gente sempre está numa busca incessante de se identificar, de se achar. Eu não vou fazer vídeo, não. Tem até uma frase-chave do marketing que diz, né? Pessoas se conectam com pessoas. O que tem de mais hipnótico no BBB? Pessoas vivendo como pessoas, fazendo merda como pessoas, entrando em conflito como pessoas, se relacionando como pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais humano, quanto mais você se mostra, mais você gera ou identificação ou rejeição também, né? Aí você vê, perguntei pra ela contar como que ela começou, daí já mandei outra pergunta em cima, não deixa a mulher falar, entendeu? O que foi assim, a gente foi ficando tão ansioso, já é marca, desmarca, deu um problema, deu... Mas fica juntando aí ela vai pensar assim, no meu consultório eu tenho que ficar ouvindo os outros falar. Fui lá pra falar, também não me deixaram falar. Imagina, vai sair daqui e vai falar assim, pode pagar a sessão. Então. Do casal. Débito, tá? Vou passar meu Pix, por favor. Aí, vai. Imagina. Mas como que começou? Conta. Vamos lá. Não sabia o que eu queria fazer na época da faculdade. Eu fiquei bem, assim, na época do vestibular, né? Bem perdida. Eu sempre, a minha vida inteira, falava pra minha família que eu queria ser médica. E aí, no terceiro colegial, eu falei, não, gente, não é mais isso. E aí a família, como não é mais isso? Só que eu também não sabia o que eu queria, eu tava mega perdida. E aí eu fiquei entre... Sempre foi área da saúde. Eu sempre soube que eu queria ajudar pessoas. E aí eu fiquei entre psicologia, nutrição... fisioterapia, alguma coisa assim. Eu falei, mas de todas, a psicologia é a minha primeira opção, vou marcar aqui e vamos ver no que dá. E aí eu passei no vestibular lá na minha cidade, eu não sou de Catanduva, né? Passei e na primeira aula eu já sabia que era ali mesmo que eu tinha que estar. Então foi quando eu de fato passei, eu tive que entrar na faculdade para entender se era aquilo mesmo que eu queria, porque até então eu não tinha certeza. E aí fui estudando e fui me apaixonando e me dedicando e cada vez mais mergulhada nesse mundo aí de saúde mental, mas eu estava totalmente perdidona. Fiz teste vocacional na época para entender que a área psicologia estava nas áreas de interesse, mas dá um leque de opções, né? Mesmo quando a gente faz o teste vocacional, dá, 6, 7, 8 profissões afim. Mas eu tive que estar lá dentro para entender que era a psicologia que eu queria. De que cidade que você é? Presidente Prudente. E daí você não pode atender pessoas da família, por exemplo? Isso é antiético? Quando a gente atende, E não é legal, porque quando a gente atende pessoa da família, você perde a neutralidade. Lembra que eu falei lá no começo? Você tem que ter uma posição de imparcialidade. Você não pode puxar sardinha. E outra, você tem uma visão sobre aquela pessoa. Aí ela vem e te conta como é a visão do mundo dela, o que ela está pensando sobre a vida dela. Confunde as coisas. É ruim atender, não é legal atender, é antiético atender pessoas da família e é ruim atender pessoas da mesma família, que não é da sua, mas, por exemplo, vai você e a sua mãe fazer terapia comigo. Também não é legal. Olha que coisa. Porque as histórias se confundem. E, por exemplo, se misturam, se entrelaçam. Você você vira amiga dos seus pacientes? De, por exemplo, sentar, tomar uma cerveja? Não sei se você bebe, eu não bebo, né? Mas... Bebo. Oxê. Bebo. Olha, Final de semana, normalmente. Tá escutando isso aí, Valdir? Por exemplo, eu vou lá, a gente conheci você na rede social, te escolhi como minha psicóloga, deu certo, a gente tem uma baita sinergia, tal.
e daí daqui a pouco a gente vai jantar junto. Aí daqui a pouco a gente tá muito amigo, Tá. daqui a pouco a gente tá viajando junto. E daí viro sua amiga e você é minha psicóloga. Não dá problema isso aí, não? Durante o tratamento, isso não pode acontecer, mas eu tenho grandes amigas que entraram na minha vida por conta do consultório. Pessoas que eu ajudei, que eu inspirei de alguma forma e que depois manteve contato por direct, por mensagem, e aquilo ali foi se tornando uma amizade. Durante o processo terapêutico, não é amizade. Durante o processo, eu preciso me colocar no meu lugar para poder te falar aquilo que você precisa ouvir. Se eu viro tua amiga, eu não te falo o que você merece, da maneira como você merece. Acaba que o paciente confunde um pouco as coisas. Não, porque daí você tem que ter outro jogo de cintura aí nessa situação. E aí fazer terapia na mesa do barzinho não funciona. Porque o que aí eu sou tua acontece? psicóloga. Você vai querer conversar da tua vida comigo no barzinho. Vamos partir do princípio que a gente Não- tem que ter não dá. amigos bons. Ah, tá. Eu descobri que meus amigos são tudo ruim, preciso cortar todo mundo. Qual é a pessoa que eu me dou bem? A minha psicóloga. Aí eu quero ir em algum lugar, vou chamar a psicóloga. Ela- Aí Pode- eu já ramoro em você. Ela Pode só me escuta, não me acontecer. critica. Aí não, né? daí Então, você vai ter que falar assim, putz, não vai dar. Ah, vem aqui em casa hoje. Daí depois, vamos não sei aonde, né? Deve acontecer. Porque às vezes a pessoa, ela te ama tanto, que ela pega um amor em você, Sim. que ela quer você por perto. Ela olha você na rede social, ela fala assim, nossa, ela é uma ótima profissional, mas eu queria tanto ser amiga dela, eu queria ter uma amizade com uma pessoa assim. Aí ela não pode, coitada. Ela não pode. Não é legal. Não faz sentido. Não é legal. Uma outra questão que eu queria saber. Existe isso mesmo da... Desculpa. Cabeça de gordo? Ah, tem uma cabeça de gordo. Tem isso, é verdade? Claro que é. Os pensamentos e as tuas crenças te limitam ou te empoderam. Pessoas que vivem pensando de uma determinada forma, elas continuam agindo daquela forma na vida. Se eu sempre penso que comer é o meu maior prazer, que não tem nada mais gostoso do que a comida, que falar não para um restinho que ficou ali no prato, que você tem que comer tudo, é pecado, é errado, você não pode deixar sobrar. Esses pensamentos, não é que é de gordo, né? Mas são pensamentos que te limitam no teu objetivo, que muito provavelmente é emagrecer. Falar que é pensamento de gordo é julgamento. Gordo Entendi. é julgamento. Mas aí você chega lá no consultório e fala pra mim, Jor, tô com pensamento de gordo, eu não consigo emagrecer, eu tô com dificuldade. Vamos entender quais pensamentos, então, são mais saudáveis para você? Como é que você pensa a tua vida hoje? Quando você senta para fazer uma refeição, o que é que te vem à cabeça? Com que frequência você pensa em comida ao longo do dia? É entendimento, nunca é julgamento. Mas sim, existem os pensamentos que te levam para um caminho que você não quer. Quando você casou, você já era formada? Pausa para um momento dramático. Qual dos casamentos? O seu atual? Não. Na época, quando eu tinha 25 anos, depois de eu me formar e começar a atuar como psicóloga, eu fui casada. Eu casei aos 25 com meu primeiro marido. Esse relacionamento durou 2 anos. Eu me divorciei. Depois, eu fui casada noiva. Véu e grinalda. Coisa mais linda. É. E aí, depois, a gente se divorciou. E aí, eu fui morar junto. Eu tenho união estável com o Fábio já faz 10 anos. Fábio, o nome dele. O que eu quero perguntar dele é o seguinte. Não apagou ele não, né? Por quê? Fazer o reverso, pra ele sortar um Não, então certo essa é a tempo. pergunta que eu vou fazer. Ele não dá de besta com você, não, né? Essa Nem como que vai contar a história? é isso que eu queria saber. Neto sabe das Por isso que táticas, a lá pergunta na foi, você casou depois que você ficou formada? Porque você imagina se, tipo, foi antes, ela foi mudando, aí ele, tipo, nossa, lascou. Ó, Porque ele não dá de besta com você, não, né? Ele não tenta te gambelar, não, né? Gente, ele mente muito mal. Então, mesmo que é uma mentirinha assim, tipo... Você tomou uma lá na barbearia hoje? Não. Na hora eu falo, ai, mentiroso. Aí ele começa a rir. Porque ele já sabe que eu
a fisionomia dele muda. Mas, tipo, quando você olha bem fixo, assim, pra cara dele, ele deve ficar em choque, né? Tipo, vai, conta a história. Aí você fica assim, ó. Nossa, pensa no homem de coragem. Gente, ó, eu vou te falar. Não é fácil conviver é o verdadeiro comigo, não. homem Ele é um honesto. guerreiro. É o homem honesto. É ele o homem é que ninja. decide. Que ele fala assim, ó, eu não sou... Eu não posso dever, mas eu tô tranquilo, entendeu? É um homem honesto. Eu tenho dó dele. Ele é ninja. Vacilar, não é vai dar merda. fácil. Não é fácil dó ser do casado Fábio, comigo, velho. gente. Eu Tô com dó. admito. Se comigo não é fácil, se eu fosse psicóloga, Jesus... Você já pensou? Agora eu tô conversando com a Maitê volta a história umas 3 vezes. Eu falo, mas será que ela Eu faço igual polícia, sabe? Polícia quando aborda. Onde você tava? Onde você tava? Onde você tava? Mentiu Ela 3, fala, contou daqui a pouco ela história. volta de novo. Eu falo, Não, mas mas de você não novo, falou já que acabei era de tal, falar tal, pra tal você? coisa? Nossa, complicado, hein? gente. Não, eu É perguntei. complicado. Ele é um herói. Ele é um Ele herói? é um herói, gente. Ô, Jorge, conta pra nós. Mas ele usufrui disso, tá? É. É. Vou dar um pequeno exemplo. Ele tinha que fazer... Não lembro, acho que por causa da hérnia de disco que ele tem na cervical, na torácica, uma ressonância magnética, daquelas que entra inteiro dentro da máquina, sabe? Sei. Quem Aí disse que ele conseguiu? ficou com claustrofobia. Quem disse que ele conseguiu? E as meninas, elas são tudo minhas amigas que fazem o diagnóstico por imagem. Não, Fabinho, ó, calma, relaxa, respira. As meninas tentaram ajudar ele, porque elas me contaram depois. Ele foi sozinho, eu não tava. Aí ele chegou em casa e falou, não consegui, eu vou morrer dentro daquela máquina. O que eu fiz? Hipnose. Olha. Fiz um processinho ali, ó, rapidinho com ele. No dia seguinte ele foi tentar repetir o exame, ele conseguiu fazer. Então, é difícil, ligeiro. mas ele se aproveita também, viu? Ele usufrui. Tira lá suas vantagens. Tira suas vantagens. Rapaz. Entendi. Ei, Fábio, mas ainda tô com dó de você, cara. Por que dó você fala isso na frente Não, dela? porque eu... Eu tô com dó, não. Eu tô achando ele um homem honesto. Um homem que, ó, Vou sabe o que tá parar, fazendo. vou Que ele tomar- sabe que não dá pra vacilar. Vou tomar uma cerveja na barbearia. Como que eu vou falar que eu tomei uma cerveja? Qual que é o problema de falar? Eu só perguntei. Essa é a questão. Exatamente. Eu Vai só mentir perguntei, por você quê? tomou uma cervejinha? Eu não falei que não Ó, podia. o cara já vai assim já, Georgia. Então, sabe? Então, mas eu Não. gostei. Achei ele um homem honesto. Um homem que ele sabe onde ele se enfiou. Por isso que a pergunta foi: você casou depois, se igual for? Porque o cara já entrou no barco Não, sabendo. mas ó, a gente é muito parceiro nesse sentido também. De eu sair com as minhas amigas. Ó, vou no bar do Japa ali com as minhas amigas tomar uma, beleza? Ah, beleza, você vai ficar em casa? Ah, eu vou. Aí ele fica em casa e eu saio. Toda quinta-feira ele tem a confraternização com os amigos, ou quase toda quinta. Ó, hoje é a quinta dos meninos, beleza? Beleza. E aí ele vai, eu fico em casa, eu vou fazer alguma outra coisa. A gente tem muito disso, de uma liberdade dentro de uma relação de confiança, de parceria, de reciprocidade. Então, ele mais me testa falando a mentirinha da não tomei não. Já Pra dá ver se eu vou saber que ele tá mentindo do que por medo. Ah, então tá vendo? E voltando naquela história de gordo, um cara que acontecia no meu caso. Eu treinava igual um louco, de manhã, à tarde, à noite. Na época eu treinava muito forte e não conseguia emagrecer. Foi aonde a psicóloga também me ligou o caso e falou assim, não, mas você não se desliga. Não adianta você treinar, você treina, mas sua cabeça não tá no treino, seu corpo não desenvolve, porque seu cérebro tá sempre a milhão, tá sempre pensando nas coisas e vai. Isso é uma coisa que acontece, né? E tá limitado também, né? Muitas vezes, nesse assunto, é muito interessante a gente falar. Muitas vezes a pessoa até emagrece. Você precisava emagrecer 20 quilos, você conseguiu os 20K. Mas você ainda não se vê magro. Mas é. Você não se vê. O olho tá captando a informação, mas a maneira como decodifica ali dentro é de acordo com a tua crença. Sabota a gente também. E se você ainda tem a cabeça de gordo, você não se vê magro. E aí aquela pessoa pode até entrar num processo de anorexia por não se enxergar. Transtorno de imagem, por exemplo. A pessoa se enxergar muito gordo, com o nariz enorme, orelha gigante, e nem tem. Porque está decodificando aquela informação de acordo com as crenças que ela tem, com aquilo que ela já ouviu na vida, na infância, na adolescência, com relação àquele assunto. Ou dependendo do quanto
a autoestima estiver relacionada com essa imagem, mais perfeita tem que ser essa imagem. Por isso, mesmo emagrecendo, mesmo fazendo o que tem que ser feito, você nunca se vê daquele jeito. Então, tem muitas coisas envolvidas que a mente pode fazer. A diferença ali entre você ter a vida dos teus sonhos ou continuar limitado. Ao longo da conversa, eu vou fazendo várias comparações para eu tentar entender. E aquilo também da busca de tentar mesmo, né? Ter o máximo de empatia e trazer a realidade de outra pessoa para perto da minha. E tem uma coisa que eu sempre me questionei muito, porque não é uma realidade que é minha, mas parece que eu sinto, claro, 0,5% da dor da pessoa, mas dentro da minha cabeça eu tento sentir, falo muito isso para o Flávio. Um transexual, por exemplo, ele não está satisfeito com o órgão dele e ele vai operar, ele vai tirar. Essa pessoa tem mais ou menos o mesmo sentimento dessa pessoa que era muito obesa e precisa mudar, porque é uma mudança, por exemplo. Vou tentar colocar isso do jeito que eu penso, tá? Sou uma mulher que eu não tenho peito, eu quero ter peito. Ou então eu tenho o seio muito grande e quero tirar. Dá para comparar com a pessoa que vai tirar o órgão genital, por exemplo, ou não dá para comparar porque é muito distante? Eu penso que são coisas diferentes. Eu penso que... Porque a questão do trans não é ele não gostar daquele corpo, ele não se identifica naquele corpo. Então, tem a ver com a identidade. E eu sempre falo isso, eu falo, Flávio, deve ser uma Às vezes uma questão coisa corporal tem mais a ver com a estética, com a tua autoestima, em como você se vê, como você se relaciona, e não a ver com a tua identidade. O trans tem sempre a ver com identidade. Eu nasci num corpo... Um corpo de menino, um corpo de mulher, eu tenho seio, eu tenho vagina, mas eu me sinto homem. Olha que doideira isso, né? Olha o quão difícil deve ser isso. Muito! Ou, eu tô no corpo de um homem, mas eu me sinto uma mulher. Eu penso como mulher, eu gosto de assuntos de mulher, de coisas de mulher, eu tenho afinidade com mulher. Mas... Então, como tem a ver com identidade, que é algo muito sério... Eu acredito que seja até mais... Eu tenho que ser encarado com mais complexidade, com porque, por mais exemplo, seriedade. Eu tenho seio pequeno, eu quero ter um seio maior, mas eu tô bem como mulher, quero que meu corpo fique mais feminino, digamos assim. Agora eu, transexual, o peito não é meu, não quero isso em mim, quero ter um peito de homem. Também é uma mudança que eu vou fazer, mas é todo um outro contexto. Para se adequar, essa mudança É um é feita para se sofrimento muito adequar à tua identidade. E não à aparência. É como eu aparento. Não, é a minha identidade, é quem eu sou. E será que quando Isso é a pessoa muito pesado. faz... É muito pesado, eu sempre penso isso, quanto deve ser difícil. Quando a pessoa ela vai fazer um processo com o psicólogo, que diz que faz, né? Quando vai fazer essa mudança cirurgia. de sexo. Será que é medo da pessoa se arrepender? O que será que acontece, né? Porque tem casos, né, de pessoa que se arrepende, tiram o órgão e depois se arrependem. Mas eu acredito que isso pode acontecer em tudo na vida. E coisas que também são irreversíveis. Não é só isso que é irreversível. Mas deve ser muito difícil. Eu uma não situação entendo muito forte. A fundo esse trabalho de como funciona o acompanhamento para... esses casos específicos, porém, uma das questões a serem trabalhadas é essa coisa da identificação com o próprio corpo, de achar uma identidade, de se adequar a esse novo corpo que está vindo. Tem a ver também com autoestima, tem que ser trabalhada a autoestima dessa pessoa, porque viver num corpo que é diferente do que ela quer por tanto tempo, às vezes a pessoa faz... tarde, né, com 30 anos, imagina viver 30 anos aprisionado dentro de você mesmo e sem ter condições de mudar aquilo, porque é algo que vai além do teu controle. Então, são essas questões. Não só, eu acho que arrependimento é uma coisa muito pequena perto de tudo que tem que ser trabalhado. Assim como, lembrei também, a importância do acompanhamento psicológico de quem faz uma bariátrica, por exemplo. Que é uma mudança radical na vida da pessoa, em que de uma hora para outra ela tem que mudar toda a forma
de se comportar, de viver, de agir, e a mente não consegue acompanhar essa mudança física. E aí pode ser desenvolvido outros transtornos e fazer a vida da pessoa ficar pior do que quando ela era obesa. É tão preciso o tratamento psicológico. Porque quem faz bariátrica é a primeira coisa que fala, né? A primeira coisa que a pessoa fala, já estou no tratamento psicológico, né? Porque ela precisa fazer esse acompanhamento antes, né? É preciso até de um laudo, uma autorização de um psicólogo para a pessoa fazer. Tem que ser acompanhado. E aí, Maitê, imagina assim, uma vida inteira afogando as mágoas no pudim, na lasanha, na macarronada, no chocolate, no quindim. E aí, de uma hora para outra, você tem que aprender a lidar com a tua raiva, com a tua angústia, com o vazio, ou com a tristeza, ou qualquer outra emoção, sem poder ter aquilo que a tua vida inteira foi a tua muleta. Antes, você ficava chateada, você comia. Você ficava com raiva, você comia. Você tinha medo, você comia. Você se sentia vazia, você comia. Você se sentia sozinha, você comia. Agora você não pode comer. Você vai fazer o quê com isso? Com esse desequilíbrio, com esse turbilhão de sensações. A pessoa tem que aprender. Por isso que essa área psicóloga sempre está crescendo, né? Porque eu acho que é a profissão do futuro. Eu acho que hoje todo mundo precisa passar por psicólogo. Se você escutar o psicólogo falando, você fala, não, eu preciso sentar aí e conversar, porque... E isso também era uma questão que eu queria falar com você. A gente trouxe o G aqui, e ele falou muito sobre depressão, né? E também a gente falou sobre pessoas que não têm depressão. Elas têm momentos tristes e acham que estão com depressão. Você acha que a doença atual é a doença que está crescendo mesmo? Ou você acha que tem muito mimimi aí? Não tem nada de mimimi, não. Tem muito, sim. Mas mais do que depressão, eu vejo muita ansiedade no consultório. Muito, muito, muito. Ou as duas coisas junto. A pessoa pode vir para o consultório porque ela está tão ansiosa que ela desenvolveu depressão. Às vezes ela vem pela depressão, mas na verdade mesmo ela é muito ansiosa e é isso que está causando a depressão. Olha que louco. Uma coisa se mistura na outra, porque é tudo muito parecido, as sensações. Na verdade, é como a gente explica, fala, é como a gente expressa que vai caracterizar uma coisa ou outra, ou é ansiedade, ou é depressão. É claro que tem, né, as diferenças diagnósticas de cada um, mas às vezes a pessoa chega, eu tenho angústia, Jorge, é angústia. E aí, conforme a gente vai conversando, não é angústia, aquilo ali é tristeza. E está gerando depressão. Às vezes ela fala, nossa, eu sou muito ansiosa. E não é ansiedade, é inquietação, é agitação motora. Ela não consegue parar quieta, mas não necessariamente com ansiedade. Então, tem muito disso. Na minha opinião, tá? Na minha realidade ali do consultório, existem mais pessoas, não sei se vem mais para mim, porque eu falo mais disso também. Vem mais pessoas ansiosas, com transtorno do pânico, às vezes, que é o pico da ansiedade, do que depressão. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque a ansiedade está fazendo elas nunca viverem aquele momento com intensidade, com foco, com concentração. E isso pode dar ideia de que ela não está vivendo direito, de que a vida é muito vazia, de que a vida não faz sentido, e isso gera depressão lá na frente. Entendi. Você falou bastante sobre seu nível de responsabilidade sobre as pessoas. Do jeito que você fala, que aquilo pode fazer com que a pessoa dali faça uma besteira, da confiança que ela tem, é uma responsabilidade, assim, absurda. Mas você já parou para pensar a quantidade de pessoas que pensam em você como uma pessoa que salvou a vida delas? Por exemplo, você está no mercado, a pessoa te encontra e ela como se ela estivesse vendo Deus na Terra, porque você salvou a alma dela. Você já parou para pensar nisso? Maitê, me emociona falar disso. Eu não paro para pensar assim, quantas vidas eu já ajudei. Mas quando eu encontro alguém no supermercado e a pessoa vem e me abraça, e me olha com carinho,
e não esquece daquilo que eu fiz por ela, é o que me faz continuar fazendo meu trabalho, seguindo a minha missão e procurar me reciclar, me especializar cada dia mais. É por essa sensação que eu vivo. Isso, para mim, é reconhecimento. Não existe nada mais gratificante do que reconhecimento. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso ganhar convites para entrevistas, para programas de rádio, televisão, para fazer parcerias, para lives com pessoas importantíssimas, mas o que paga o preço, assim, o que me dá de retorno daquilo que eu faço, do quanto eu invisto na minha carreira, é o reconhecimento da pessoa que fala para mim, eu nunca vou te esquecer. Jorge, eu tô rezando por você. Sim. Isso aí Direct, eu recebo. Sabe por que direct, eu acho isso maluco? Eu tô rezando por você. Ou no meu aniversário, hoje eu fiz o terço, não sei o quê, pela tua vida. Pois é, porque no meu nível de entendimento, eu que já tive que passar muitas vezes por tratamento, com remédio, com psiquiatra e tudo mais, eu entendo como é isso. E às vezes tem pessoas que conseguem sentir isso até mais forte, ainda mais quando cria um vínculo. Eu imagino, você pega daquele jeito e você devolve para o mundo tratado, curado. É como se fosse uma quimioterapia mesmo. Você descobre a doença, você trata a doença, você fala, pronto, toca o sino lá, tá livre. E a pessoa vai te levar para o resto da vida. E é tão lindo. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Eu consigo enxergar, aí eu não sei se já entra uma parte mais energética, espiritual, porque eu não acho que eu trabalho sozinha. Por que dentre tantas psicólogas, né, tantos profissionais, eu consegui chegar onde eu consegui os pacientes que apareceram ali na minha vida, eu loto a agenda, eu recebo, né, assim, convite, enfim. Não acho que é à toa, que é por acaso. Tem o meu esforço, sim, mas eu conto com uma... Aí vai mais pro lado Georgia pessoa, né? Não psicóloga. Mas eu acho que eu tenho uma ajudinha que não é daqui. Que vai mais de acordo com a minha espiritualidade. Mas cada pessoa que entra ali pode estar detonada, pode estar encacada, pode ser uma pessoa chata, porque às vezes tem gente chata, gente que não é tão gostoso de atender. Tem paciente que é mais gostoso, porque flui, você não precisa ficar puxando o assunto, a pessoa já solta, já entende como funciona. Tem gente que vai mais devagar, eu preciso ficar meio tentando entrar ali naquele mundo que ela fecha demais, mas não é para mim, é para todos, porque a pessoa tem aquele perfil mais fechado. Eu consigo enxergar tudo que ela pode alcançar. Naquele primeiro momento, naquela hora que ela senta ali na minha frente, ela começa a falar sobre a vida dela, eu já sei aonde que ela pode chegar, tudo que ela pode conquistar, cada valor especial que ela tem ali dentro dela, mas que só ela não está enxergando, e por isso está ali na minha frente. É louco. Eu acho que o especial, assim, do meu trabalho, que torna o meu trabalho especial, é conseguir enxergar isso em todas as almas que sentam ali na minha frente. Todas as pessoas são capazes de desenvolver o que elas quiserem. Todas as pessoas são boas, são capazes, são competentes, são inteligentes, são... Até que elas acreditem que isso está ali dentro, já pode demorar um tempo, mas está. E aí, quando ela desperta para aquilo, coisas boas acontecem. E assim, não é comparando a ponto de diminuir outra profissão, mas, por exemplo, você tá com um caroço aqui, a gente corta e arranca. No seu caso, não dá para fazer isso. No seu caso, você tem que ir minando e trabalhando e tratando algo que não se vê. Ele tem consequências, um fantasma que traz... Mas não tem como você enfiar a mão dentro da cabeça da pessoa arrancar. E cada pessoa tem um timing, né? Porque tem gente que... Tem paciente que eu tenho que falar as mesmas coisas e ele vai lá e fala das mesmas coisas meses a fio. E a pessoa até me fala, George, eu tô vindo aqui para falar da mesma coisa. De novo, meu marido brigou, meu relacionamento não tá legal.
Mas tá tudo bem, porque enquanto a gente não achar o ponto, a chave, sabe? O momento ali da virada, nós vamos ter que repetir os mesmos assuntos. Como tem gente que uma frase que eu falo, a pessoa tá tão aberta, disposta à mudança, ou eu consegui pegá-la ali no momento certo e falar a frase certa, na hora que vai impactá-la mais, que uma frase é o suficiente para ela acordar e às vezes a pessoa nem volta mais. Porque ela conseguiu o que ela queria junto comigo. O trabalho está feito, está resolvido. Isso varia muito também. Não, a gente vive se cobrando, é a tal da ansiedade, se cobrando para fazer tudo muito rápido. Então, se eu quero emagrecer, tem que ser muito rápido. Se eu quero ler um livro, tem que ser muito rápido. Eu quero fazer um curso, eu tenho que acabar o mais rápido possível esse curso aqui para eu já começar a aplicar. Tudo muito rápido. Não se cobrem disso na terapia. Porque não é o rápido que vai funcionar. É a qualidade. E é nem o romantizar, quanto, né? Porque às vezes fica bonito. Nossa, eu sou multifuncional, eu faço tudo, eu tenho que fazer tudo. É o quanto você se entrega, é o quanto você está disposta a pagar o preço pela tua mudança. Não sou eu que faço a mágica acontecer. É o que você faz com aquela informação que a gente trabalha ali na consulta, que vai mudar tudo. Então, também tem isso. Às vezes a pessoa até vai, ela fica 8 anos na mesma terapeuta. Não é o meu caso, porque eu já não ficaria com essa pessoa. Eu não gosto, não quero. Não é o meu objetivo ficar com uma pessoa por muito tempo. Mas, às vezes, ela fez 8 anos de terapia e não funcionou e vem para mim porque a outra psicóloga é ruim, mas porque ela ficou esperando a psicóloga fazer a magia acontecer. Porque o outro que tinha que mudar ela, não era ela mesma. Entendi. Então, a pessoa tem que ter autorresponsabilidade. Ela tem que entender que ela está no momento de assumir aquele problema para ela. Aí ela busca ajuda. Mas o psicólogo não vai fazer nada por você. Você vai fazer o trabalho. É trabalho em equipe. Você dá os teus 100% e eu dou os meus 100%. Nossa, e olha, eu desejo assim muito que você consiga sentir cada oração, cada bem que você faz, porque tem muita gente que você nem deve imaginar que ora por você, mas que Deus com certeza se encarrega de você receber isso. E você que é uma pessoa espiritualizada sabe do que eu estou dizendo. Porque a gente recebe essas coisas. Recebe. Né? Às vezes a pessoa não consegue, ela se emociona em te falar um obrigado, então lá quando ela coloca a cabecinha dela no travesseiro, ela ora para você e aquilo tem mais força do que se ela tivesse te dado um presente mais caro do mundo, né? E verdade, o Flávio, é muito especial para mim. Ele falou um negócio aí, né, de todo mundo deveria fazer terapia. Eu também acho que todo mundo deveria fazer terapia. Mas tem gente que tem vergonhinha ainda. Nossa, que fala assim, ai, Jorge, eu queria fazer por videoconferência, acho, não quero ir no consultório, não. Tem medo de estacionar o carro, tem medo de alguém pegar lá sentado. Tem de encontrar alguém no elevador. Acontece? Na sala da recepção. Tem gente que acha que é coisa de louco, ainda tem um mito. Ai, pra que ir na psicóloga? Eu não sou doida. Gente, mas e na Geórgia, ela é blogger. É super. Entendeu? Você tem que fazer igual quando você vai em loja. Ai, tô aqui na Geórgia. Gente, é moda. É chique. Aí, não é qualquer pessoa na Geórgia que você tá indo, meu bem. Entendeu? Mas tem, então, mesmo. A pessoa ela tem ainda esse receio. Vão achar que eu sou louquinha. Tem. Eu acredito que é por conta o ser humano, né? Ele se julga demais e ele julga demais os outros. Então, normalmente a pessoa que é mais julgadora é a que mais olha para nossa, você viu que gordo? Ai, você viu que feio? Ai, você viu que roupa cafona? É a pessoa que mais tem vergonha de chegar lá e contar a história dela. É mesmo? Com medo de ser julgado. De fazerem com ele, com ela, aquilo que ele faz com os outros. Olha que coisa interessante. Então, isso que a gente... nós vemos bastante, né, pessoas, podcasts falando, esses cortes, né, que falam sobre isso. É uma verdade isso? A pessoa que ela vive para criticar o outro, que ela vive para apontar erro, para evidenciar, para praticar o bullying, é um grito mesmo de tentar evidenciar no outro para que não vejam nela? É um fato isso? Ela faz aquilo com ela 3 vezes mais do que ela faz com as pessoas. Então, a pessoa que critica demais, que julga demais, que cobra demais, ela faz isso 3 vezes mais com ela mesma. Então, ela se julga demais, se critica demais. Então, é aquela pessoa que tem que estar tudo muito perfeito, que você tem...
ela tem que fazer tudo com que, assim, que você concorde, você tem que aceitar o que ela está fazendo, a roupa tem que ser perfeita, o cabelo perfeito, o corpo perfeito. Então, essas pessoas que julgam demais e se julgam demais são as que têm mais dificuldade de abrir a vida, a intimidade, de contar, porque elas têm medo de serem julgadas. E fazem mal só para elas mesmas. E aí, na primeira sessão, dependendo do feeling ali do profissional, você já quebra aquilo ali na hora, porque você já mostra para a pessoa que não tem nada demais o que ela tem para te contar. Que ali não tem julgamento, que é uma história que tem um conflito e que precisa ser resolvido. E que eu estou ali só para ajudar, não estou ali para falar se a pessoa está certa ou está errada. Estou ali para ver o que pode ser mais saudável para ela. A gente trabalha com saúde, psicólogo trabalha com saúde mental e, consequentemente, física, porque você está bem aqui, você fica bem por fora. Eu sei que eu falei várias vezes desse assunto, mas eu vou falar de novo. A gente ouve muito aquela história assim, ó. Nossa, tô com mais 10 quilos, mais 20 quilos, mas eu não percebi. Quando eu pisquei, eu já estava assim. Eu acredito que isso seja verdade, sim. Que a pessoa não se dê conta, que quando ela viu, ela estava daquele jeito. Quando ela despertou, ela estava daquele jeito. E eu também vejo muita pessoa, ela pula de nutricionista, pula de academia. Ela atribui à nutricionista, ela atribui ao personal, ela atribui a todo mundo. Vá na psicóloga que vai resolver, será? Se ela decidir assumir a autorresponsabilidade, vai. Porque senão o psicólogo vai ser mais uma pessoa em quem ela vai depositar toda a expectativa do processo e não é o profissional que te muda. Você se muda através do conhecimento do profissional, da técnica do profissional. A gente atende bastante no consultório, né? Psicólogo costuma atender bastante gente que tem problemas com peso, sobrepeso, obesidade, transtornos de imagem, inadequação ali corporal, anorexia, bulimia, transtornos alimentares e compulsão. Esses tratamentos todos... Hoje foi uma pessoa no consultório falar sobre isso comigo, que ela tem compulsão alimentar. E realmente é diagnosticado, porque às vezes a gente come um pouquinho demais e fala, ai, tô compulsivo, eu tenho compulsão. E compulsão alimentar é um negócio muito sério e tem uma série de critérios que precisa atender para ser diagnosticado isso. E ela já foi em 3 clínicas diferentes de emagrecimento, ela já foi em 8 nutricionistas, ela já foi em 2 endocrinologistas. Rica, ela é rica. Essa mulher é uma mulher com dinheiro. E continua com o mesmo problema. Aonde que está o problema? São nas 18 pessoas que ela já procurou? Não, o problema está em que ela busca fora dela uma solução. Aí ela veio para terapia. E aí, na terapia, eu falei, mas pera lá, o que você foi fazer nesses profissionais? O que você esperava que eles fossem te falar, te vender? Você não acha que você está fugindo da responsabilidade disso daí, não? E aí, o pessoal até faz cara, né, na hora de espanto, porque a ficha cai na hora. Será? Não tinha parado para pensar nisso até então, Georgia. Olha, mas acho que faz sentido. Começou ali o tratamento dela. Começou ali o processo dela de emagrecimento. Não foi nas 18 clínicas que ela já foi. Porque ela entendeu que se ela não for a protagonista desse processo, nada vai acontecer de diferente na vida dela. E a comida, o alimento, vai continuar sendo uma estratégia para lidar com aquele vazio que ela sente. A gente já está para finalizar. Tem uma outra... Eu tenho várias dúvidas, tá? Mas eu vou deixar... Só vou finalizar com essa, tá? Vamos marcar um horário lá, sabe? Vai me dando gastura. Não é possível que só eu que seja curiosa assim. Só eu que sou curiosa desse jeito? Não é, né? Não, gente, não. Eu queria saber várias coisas. Nossa, eu ia ficar aqui, ó. Não dá pra não ter amizade comigo, Jorge, porque senão você não vai ter vida. Você não tá entendendo. Mas eu adoro responder, gente. Não, eu ia... Fala assim, ó, a Georgia responde. Georgia responde. Eu adoro. Vou amar. Sabe que os outros iam ficar mandando pergunta sexual? Nossa. Aquelas coisas lá? É normal querer, não sei o quê? Você sabe que eu sou terapeuta sexual, Você também é isso? Eu sou. Ô, meu pai. Gente, você também é terapeuta... Ô, glória do Senhor Jesus.
Porque se tem ligação, as coisas lá embaixo tem a ver com a cabeça, né? A primeira pós-graduação, eu tenho especialização. Tenho É você que especialidade fala a nisso. pessoa que é ninfomaníaca? A primeira... Você que dá a notícia? A primeira especialização que eu fiz foi em terapia sexual, foi em sexualidade humana, na verdade. Ó, daqui você vai pro psiquiatra, porque assim, ó, seu problema é que você não consegue ficar sem, meu amor. Você tá desesperada, Oh, meu Deus. desesperado, entendeu? Mantém um pouco a distância. Né? Porque Não, vai- senhora, nós vamos tratar da onde tá vindo essa compulsão, porque não deixa de ser uma compulsão. E você não dá risada na hora? Fica séria? Imagina. Você tem esse fogo Ainda aí, mais, trem. ainda mais com esse assunto. Esse assunto tem que ser tratado ainda com muito cuidado, porque uma bola fora, uma coisa que eu colocar ali fora de contexto, ou que não é do jeito que a pessoa costuma falar, principalmente no começo da terapia, eu perco aquela pessoa. Porque pode E parecer o problema ofensivo. não é eu perder a pessoa e ela procurar uma outra psicóloga. É ela nunca achar que aquilo ali vai ser possível de ser mudado. Né? O problema não é ela sair da Georgia e falar, eu não gostei da Georgia, eu vou na Samantha. O problema é ela falar, bom, a Georgia não pode me ajudar, então ninguém mais pode. Eu não tenho jeito, eu não tenho solução, vou ter que conviver com esse meu problema. Entende? Não, e eu tô falando brincando, mas assim como a compulsão alimentar, qualquer tipo de compulsão é ruim. Não deve ser prazeroso para uma mulher ou para um homem que tem compulsão sexual e faz a qualquer custo, faz em busca de um prazer que ele não é um prazer. Mas é muito normal isso também? E dentro... Não, vou falar os outros que é mais comum, que são mais comuns. Dentro dos transtornos da sexualidade, que eu recebo lá no consultório pacientes indicados por urologistas ou ginecologistas, os mais comuns são ejaculação rápida ou precoce, anorgasmia, mulher que não consegue ter orgasmo, e disfunção erétil, problema de ereção. Mas o orgasmo da mulher pode estar ligado ao psicológico? Ela não ter orgasmo por causa do psicológico? 100% ligado a isso. Mentira. A maneira como ela lida. Esse Flávio, eu aguento esse homem. Ô, pai de Jesus, onde eu tô? Tá 100% ligado à maneira como você lida com a tua intimidade, com o teu corpo, com a sexualidade, como você encara essas questões. E às vezes não é nem uma pessoa que tem um tabu assim, nossa, não pode falar de sexo perto dela. Às vezes é uma pessoa super descolada, mas que aprendeu, ou por algum motivo ao longo da vida, da infância, especificamente da adolescência, teve algum trauma e aquilo impediu ela de ter um relacionamento saudável com ela mesma e com a intimidade dela. Um abuso, por exemplo, uma criança que foi molestada, que foi persuadida de alguma forma, que foi tocada sem ter dado permissão, pode gerar esse tipo de problema. Entendi. Não, mas não era isso que eu ia perguntar. Quem entrou no assunto aqui foi ainda, amor. Não teve, entendeu? Rolou. Vocês querem deixar algum vergonha? Literalmente rolou aqui um clima, entendeu? Agora, sabe o que vai ter que fazer? Marcar de novo a Dior pra falar desse caso, desses trecos que eu não sabia. Vamos falar só disso, vou fazer um podcast, vou ter que Fazer colocar. aquelas caixinhas de Vou, perguntas, vou fazer até um diabinho assim, Pergunte para a Georgia Já sobre- criou até a arte na cabeça dela. Sabe o que eu quero saber? Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque eu acho que são coisas rápidas que as pessoas poderiam saber mais. Sabe aquelas posturas que faz? Sabe? Da Mulher Maravilha, do Superman. Consta aquilo, né? Da pessoa se botar naquela postura, entrar dentro do banheiro. Eu queria que você real. explicasse um pouquinho sobre isso. É real, tem estudos. A doutora que fez esse estudo, inclusive lá nos Estados Unidos, é a Amy Cuddy, que eu já pesquisei, porque eu dei um workshop de autoestima e falei sobre isso. Essa postura de empoderamento, ela gera química no teu corpo, química de bem-estar, de alegria, de prazer. Porque o corpo influencia diretamente na mente e a mente influencia diretamente no corpo. Qual é a postura de uma pessoa depressiva? Encurvada, cabisbaixa, rosto
fechado, caído. E uma pessoa que está com a coluna ereta é uma pessoa que está mandando sinais de que ela está feliz, de que ela está bem, de que ela está disposta, e isso vai gerando mais química e a postura vai ficando cada vez mais. Então como tem estudos, não tem uma caneta aqui, né? Para eu mostrar. Tem caneta? Tem uma caneta? Tem uma caneta, um lápis? Estudos que comprovaram a influência da fisiologia facial. Assim, ó, só a caneta. Vou ter que pôr a boca aqui, depois você passa um alquim. Fizeram um grupo, dividiram voluntários em 2 grupos, tá? O grupo A tinha que segurar uma caneta na boca por 2 minutos assim. E o grupo B tinha que segurar a mesma caneta, a mesma marca, o mesmo tamanho, a mesma cor de caneta, por 2 minutos assim. Percebe a mudança na fisionomia? Assim? Sim. E assim. Que é rindo e bravo. Produziram, o grupo A, produziram mais química do prazer, do bem-estar, do empoderamento, da sensação de realização, de quero mais, do que o grupo que ficou assim. Então, a fisiologia implica diretamente nos nossos pensamentos, na nossa postura, em como a gente se sente e como a gente encara a vida e os pensamentos, tudo. Então, antes de fazer uma palestra, antes de entrar aqui para fazer um podcast, antes de uma competição, um maratonista, um corredor, um lutador profissional, faz a postura. 2 minutos, não precisa mais que isso. Se você contribuir com a qualidade dos pensamentos e com repetições que vocês estão acostumados a fazer, por exemplo, em outro momento, em qualquer postura, se você juntar nessa hora, eu sou foda, eu sou capaz, eu vou vencer, porque eu sou um campeão, gera essa química do vamos pra cima, porque hoje o dia é meu. Não, é uma blindagem mesmo que acontece, né? E daí a gente fica insuportável mesmo, porque a pessoa sente, parece que o mal sente isso, né? Você tá vendo como eu tô certo? Eu coloco meus hertz lá e coloco logo cedo. Não, agora você tá, mano. E agora você vai fazer o Hert na posição do super-homem, né? Eu sou lindão, eu sou bonitão, eu sou... Tá funcionando. Não, agora ele coloca hertz na casa inteira, ele fica passando cafezinho queimadinho na casa inteira. Eu adoro, gente, essas terapias alternativas. Adoro. Santo, quando eu vejo ele tá com a sacolinha da luz de vela, que ele sai tudo comprando. que é pro bem. Não, E os pacientes me perguntam, você acredita em tal coisa? Gente, tudo que te fizer bem, eu acredito. No que você acredita? Eu também sou assim, o que é bênção, venha. Tudo que te fizer bem, eu quero que você faça. E eu tô falando, que macumbaria, né? Agora não, eu mesmo já sendo tudo, já faço tudo. Ele adora. Esses dias não tinha canela pra ele colocar no café, ficou bravo. Não tem canela, acabou a canela pra eu passar na casa. O café durava 15 dias na casa. Prosperidade. Isso mesmo. Ficou ouvindo a Elaine Orives, a Beth Russo. Aí eu escuto você falar. Daqui a pouco ele vai estar acordando igual a Beth Russo. Vida, me surpreenda. Aí eu fico escutando a dona Georgia falando, bem sucedido, rico. Eu falo, opa, agora eu tô o cara. Você me dá um close nisso, Fernando. Eu tô o cara, rico, bem sucedido. Na postura, tem que fazer. Amado, feliz. É sério. Eu tô foda. E eu escuto isso aí, agora eu tô o bichão mesmo. Ficou feliz da Georgia, Vi? A Georgia é minha parceira. Ó, se um dia a gente fizer, igual lá o Flow, que eles têm um episódio só das coisas calientes, nossa, eu vou falar só coisa caliente com ela. Eu não quero nem estar aqui, não. Vocês Falar. aí. Não, mas ela deve falar coisa que interessa pra todo mundo. Ela deve falar. Esse negócio, já fiquei louco pra correr debaixo da mesa aqui, ó. Você acha que vai falar as intimidades aqui? Não. É tudo sem julgamento. É. Fica tranquilo, não precisa ficar tímido. É. Sem julgamento. Com os amigos dele, as besteiradas, eles não ficam É sexualidade tímidos, né? terapêutica, É. Entendeu? Tá bom, vou pensar no caso. Quer que pare o assunto, né? Vou pensar no caso de vocês. Georgia, muito obrigada. Gente, amei estar aqui. Amei, Obrigada amei, mesmo. amei falar um pouquinho sobre mim, porque normalmente eu não falo, é mais
conteúdo profissional mesmo nas redes sociais. E é um prazer, quando precisar, tô aqui. Obrigada mesmo. Muito legal, né? Legal, já vamos marcar mais, já vamos ir para aquela agenda lá mais para frente. Aí Vamos. voltar a falar tudo esses terecotecos aí, ó. A nossa ideia é bem essa, é que as pessoas se identifiquem e que a gente conheça a profissional assim, né? Porque não tem como a pessoa ficar aqui 1, 2 horas no personagem. Vai dar risada, vai chegar uma hora que a gente vai fazer uma pergunta que a pessoa vai fazer... Entendeu? Não é nada combinado, a gente não combinou nada, né? Nada. Não Deu- tem script, isso que é mais legal. Não que tem. vai de acordo com o meu jeito de levar a vida, que é naquela espontaneidade. Eu gosto assim. Se me desse, eu ia ficar mais nervosa se você me desse um roteiro com as perguntas que você iria me fazer do que assim, desse jeito mais Livre, né? livre. E as pessoas querem conhecer a Geórgia, não É. a Geórgia, a psicóloga que vai lá consultar as pessoas. Que isso tem que ser a Geórgia, que fala, brinca, que vai pra academia, dá risada, vai andar de bicicleta, fala com o menino na rua, que senta na calçada pra falar Fala besteira. palavrão. É, Sim. Um recadinho que eu acho que é importante que fique, né, na mente das pessoas, na cabeça das pessoas. Quanto mais você se aceitar, quanto menos você se julgar, quanto antes você procurar ajuda e confiar em alguém, né, para trilhar um caminho de saúde, de qualidade de vida com você, antes você resolve o teu problema. Quanto antes você se permitir menos crítica e buscar a solução para aquilo que te aflige, para aquilo que não está acontecendo de acordo com o que você sente que merece ou que gostaria, antes você se torna a pessoa que você gostaria de ser. Então, só vai. Deixa que o profissional faz o trabalho dele. Só vai. Só tenha vontade de mudar. E a magia acontece. Muito obrigada. E aonde encontra a Geórgia? Nas redes sociais? @psicóloga Geórgia. Tô lá. É isso aí. Procura a mulher, hein? Muito obrigada mesmo. Muita gratidão. Obrigada, de gente. verdade. Amei. Hoje tá chovendo, né? O pessoal não tá vendo, Você né? vê. Mas tá chovendo. Hoje ela veio aqui pleníssima, maravilhosa. Então, Que ela é bonita fora da rede social, não é que nem eu que enfia filtro até dentro da goela. Foi maravilhoso Obrigada. ter a Geórgia aqui. Eu vou deixar aqui o link das redes sociais dela. Você que vai ali olhar os stories dela, ela posta muito conteúdo. Então, só de você olhar, tenho certeza que você já vai se sentir bem. Você vai olhar umas coisas e falar assim, ih, parece que é pra mim aqui. Então, só de seguir ela nas redes sociais, a internet faz isso, né? Ela deixa com que você se conecte gratuitamente com pessoas que estão levando bem. E a Geórgia é uma pessoa que faz isso muito bem. Se você quiser ser um convidado do Lifestyle Podcast, também tem o link aqui. Se você quiser ter a sua marca também no nosso podcast, que é um arraso, né? Cada dia tá mais incrível. tô aí, né? Também tem o link aqui. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Deixe os likes lá. Dá essa força que é de graça. Joinha, né? Não custa nada e ajuda a gente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Amém.